é ainda um dizimista, se tornar nessa noite. E se você já é dizimista, se manter fiel nessa decisão ao Senhor. Irmãos, quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 8. E a gente vai ler um pouco aqui sobre as ofertas da igreja da Macedônia para os pobres da Judeia. É o texto que está aqui na minha versão, na RA. Quero que você respire bem fundo. Você pode fazer assim comigo? Respirar bem fundo assim, ó. E soltar. Pronto. É muita unção de Deus, né, irmão? Muito fogo de Deus. 2 Coríntios 8, versículo 1 diz: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunham eu, da medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, irmãos, olha que forte isso aqui, que você está acabando de ouvir agora da igreja da Macedônia. Esses irmãos estavam em grande prova de tribulação. O próprio apóstolo Paulo, ele afirma aqui, que ele, testemunho eu, pessoalmente, estive com esses irmãos, e eu vi tamanha prova que esses irmãos passaram. Eu vi a dificuldade. Ele fala aqui, ó, que a profunda pobreza. Eles não somente eram pobres, não. Eles eram profundamente pobres. Mas Deus os usou, a assistência dos santos à Judeia. A igreja que estava na Judeia. Usou esses irmãos. Irmãos que não somente deram o dinheiro, não somente ofertaram, mas também que deram a si mesmos. Então, irmãos, a gente fala sobre dízimos e ofertas em todos os cultos. Falamos sobre dízimos e ofertas em todas as quartas-feiras em nossas células. Mas a essência da entrega e da devolução do seu dízimo e da entrega da sua oferta é exatamente um coração generoso como esse povo aqui. Muitos usam dessa desculpa de, ô Diogo, agora eu não tenho. Minha dificuldade é muito grande. Se você soubesse a prova de tribulação que eu estou passando, assim como os irmãos da Macedônia, assim como a profunda pobreza desses irmãos, que mesmo assim insistiram o apóstolo Paulo para falar, eu preciso ajudar essa igreja, eu preciso ofertar na vida desses irmãos. Fizeram questão, e não somente ofertaram, mas eles mesmos se doaram nessa missão. Então, irmãos, a essência das nossas ofertas, dos nossos dízimos, é esse coração generoso. Que quem foi que colocou em nós mesmos? Quem trocou esse coração? Quem tirou o coração de pedra e colocou de carne? O nosso próprio Deus. É através desse reconhecimento daquilo que recebemos, tamanha graça que recebemos. Estávamos condenados, estávamos indo diretamente para a condenação, mas Ele, com sua grandiosa graça e favor, nos libertou desse caminho, nos trouxe salvação, nos transformou. Eu sou um de muitos dessa igreja, que foi transformado por Deus, transformado pela comunhão dos irmãos, transformado na vida da célula, no discipulado, através dos cultos, transformado pela vida de Deus no meio do corpo. Então, o que eu poderia dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele me deu? Essa foi a oração de Davi. O que eu posso dar ao Senhor de tudo que Ele fez na minha vida? Nem que eu dizimasse 100% da minha vida, nem que eu entregasse todo o meu salário durante todos os anos da minha vida, nada pagaria o que Jesus fez na minha vida. Nada poderia pagar. E é esse mesmo sentimento que se encontra no coração das igrejas de Macedônia. Esses irmãos, eles falam assim, eu fui tão abençoado pelo Senhor, não porque eu estou passando por as circunstâncias adversas agora, estou apertado financeiramente. Não é isso que ele está falando. Independente da circunstância que eu estou no momento, o Senhor Jesus está acima de tudo isso. Se Ele proveu pouco na minha vida, é esse pouco que eu vou ser fiel. Dos dispenseiros, Deus espera que você seja encontrado fiel, irmãos. Então, seja fiel ao Senhor. Se você ainda não é dizimista, assuma esse compromisso. Assuma esse compromisso, irmão. Seja generoso. Coloque o seu coração diante do Senhor. No Novo Testamento, Deus não quer 10%, irmãos. Deus quer 100%, quer você por inteiro, quer o seu coração, quer o seu dinheiro, quer a sua vida por inteiro, Ele quer tudo.
Então, o 10% é só o reconhecimento daquilo que você já recebeu do Senhor. Sempre anda por aqui os irmãos com a camisa dos servos, amor é a nossa razão, entrega é a nossa resposta. Esse deve ser o seu coração. Fui tão amado, e esse amor resultou na entrega do que tudo que eu tenho na minha vida, e eu reconheço que Ele é a fonte, Ele é o meu Senhor. Então, irmãos, nesse momento, eu queria que você ficasse de pé, e eu queria que você fosse desafiado nessa noite a se tornar um dizimista. Se você já é, em nome da igreja, quero agradecer aos irmãos. Obrigado por você ter sustentado essa obra, obrigado por você ouvir a voz de Deus e contribuir aqui na igreja. E você que ainda não é, eu quero que você seja desafiado nesse tempo a ser, que você possa se tornar um dizimista e também ajudar no crescimento dessa obra, nesse avanço, irmãos. O menor virá a ser meu e o mais pequeno povo grandíssimo. É através de cada um de nós aqui, como corpo, unidos nessa unidade, no mesmo propósito, que iremos alcançar a cidade de Lauro de Freitas para o Senhor Jesus. Seja generoso, o Pix está aqui, você pode contribuir através do QR Code, você também pode colocar o Pix aqui, a chave Pix, que é o CNPJ da igreja. Uma dica para você que sempre está ofertando, salva essa chave Pix como favorita lá no seu banco, que aí você não precisa sempre digitar esse número gigantesco, né? 10.682.801, 1000 ao contrário 38. De tanto que eu falei na célula, eu decorei o CNPJ da igreja. Então, para você não precisar redigitar, salva como favorito a chave Pix. Aí também, à frente do seu assento, você vai encontrar um envelope para você ofertar em espécie. E lá ao final do prédio vai ter uma maquineta de cartão, caso você queira ofertar em cartão também. Mas, irmãos, dos dispenseiros, o Senhor espera que você seja encontrado fiel. Seja fiel ao Senhor naquilo que você tem. Os irmãos ali da Macedônia estavam com prova de tribulação e profunda pobreza, mas mesmo assim, eles foram colocados no coração essa graça de ajudar, de ser generoso. Então, assim seja em nossos corações também. Queria que você levantasse suas mãos. Se você está com envelope, levante esse envelope para a gente orar junto por isso. Orar agradecendo a Deus pela graça que Ele nos deu, a fonte que Ele nos deu. E reconhecer de que Ele é o dono de tudo em nossas vidas. Você pode fazer isso, levantar sua voz em agradecimento? Senhor, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa que tem sido dizimista na tua casa, que tem sido fiel, que tem ajudado, que tem contribuído, tem sido generoso, tem sustentado a tua obra. Senhor, faça-os prosperar. Abençoa, Deus, aqueles também que não são dizimistas, abençoa todos. Coloca-nos em nosso coração generosidade, assim como a generosidade de Cristo, de ajudar, Senhor, essa obra. Senhor, eu quero declarar que no nosso meio nós iremos prosperar financeiramente, iremos avançar em todas as áreas. Senhor, eu declaro portas abertas no nosso meio, em nome de Jesus. Que o Senhor abra portas de emprego, levante pessoas, levante empresários, abençoe-nos, Senhor. Que os sonhos do seu coração sejam realizados no meio da igreja. Senhor, que sejamos encontrados fiéis em Ti, fiéis no Senhor. No nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, com muita alegria no seu coração, venha ofertar e dizimar ao Senhor. Irmãos, pode se assentar. Estava aqui curtindo a música. Irmãos, quero dar alguns avisos para vocês. Primeiro dizer que nós estamos ao vivo todas as sextas-feiras com o nosso podcast. Quem acompanhou o último podcast aí, irmãos? Foi bênção, não foi bênção? Rapaz, até eu que participei fiquei impressionado. Foi muito bom. Vou reassistir com certeza. Então, sexta-feira, às 7h30, você tem encontro marcado com o Graça Cash. Nós tivemos ontem a comunhão de louvor e adoração com os jovens da igreja, irmãos.
Rapaz, eu não queria dizer não, mas a temperatura aumentou naquela região ali ontem, viu? Foi fogo puro. E aí, diga a verdade, Gabriel está aqui, é verdade. Testemunhas oculares, foi fogo puro. E no sábado que vem, no dia 28, às 9 horas da manhã, nós teremos o drive-thru de oração. E eu quero, irmãos, te pedir encarecidamente, rogo aos irmãos que venha participar e ter essa experiência do drive de oração. Participe, venha para orar, para chamar as pessoas, venha para segurar a placa, venha para convidar para o drive, o que você quiser fazer, mas venha, eu tenho certeza que a experiência vai ser importantíssima para você. Para mim, irmãos, foi muito importante. Eu ver as pessoas ali serem impactadas pelo mover de Deus, recebendo oração, sabe, pessoas que estavam precisando desse toque de Deus, emocionadas, chorando, e a gente vendo realmente que Deus estava operando na vida dessas pessoas. Irmãos, não existe nada que possa pagar isso aí. Não tem dinheiro no mundo que possa pagar a experiência de você ver uma pessoa recebendo oração e sendo transformada por Deus. Então, venha, irmãos, participe, seja usado na obra de Deus e convide as pessoas para passar aqui no drive de oração. É para toda a igreja, não é só para os jovens, tá? Então eu espero você aqui. Vamos ter a cantata de Páscoa, irmãos. E aí Marcela estava aqui ensaiando com os irmãos, pelo amor de Deus. Eu não vou nem dizer o que eles estavam aprontando. Talvez tenha até uma tirolesa aqui, ó. Que Jesus vai entrar lá de cima, assim, escorregando pela tirolesa aqui, assim. Os canhões de luz mirando. Rapaz, isso aqui está acima do nível padrão do Circo du Soleil. Se você acredita em mim, o ensaio está absurdamente bom. Então, convide as pessoas, seus amigos, seus familiares, para participar da cantata de Páscoa. É uma forma, irmãos, da gente, através dos meios imagéticos, gostou da palavra? Né? Da dramaturgia, louvores, canções, a gente usar esse tempo aqui para pregar o Evangelho também. Então, o que a gente vai encenar aqui, as músicas que a gente vai cantar, tem tudo a ver com o Evangelho. O Cristo que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. Se cremos nisso, nós somos salvos. Então, a peça é isso, é sobre isso. A cantata é sobre isso. É sobre a verdadeira Páscoa, que é Jesus, o Cordeiro que foi imolado por nós. Então, convide seus amigos, seus familiares para participar, que eu tenho certeza que eles vão ser impactados por essa peça aqui. E, por fim, teremos o encontro com Deus, irmãos. Encontro com Deus só para os homens ao máximo. Vai ser o encontro com Deus ao máximo. Vai ser forte esse encontro. 29, 30 e 31 de maio. Então você já pode fazer sua inscrição, já está aberta, já garanta a sua vaga, que vai ser poderoso, vai ser transformador. Na minha vida, o encontro com Deus foi um divisor de águas. E eu espero que na sua também possa ser. Amém, meus irmãos? Então, faz um esforço aí. Se você está perto do seu marido, catuca ele e fala assim, tu vai, viu? Fala aí, tu vai. Quero ver você lá. Exatamente. E é isso, irmãos. Quero que você receba com a linda salva de palmas nosso pastor. Aleluia. Obrigado, João. Eu amo essas palmas quando a gente sobe aqui na plataforma, né? Dá uma salva de palmas para a pessoa que está do seu lado, para não pensar que só eu aqui, né? Faz um elogio para ela. Faz um elogio para esse irmão aí. Para essa irmã. Faz um elogio. Vai, capricha. Que camisa bacana, hein? Amém, glória a Deus. Irmãos, como é precioso fazer parte da vida da igreja. Eu amo a minha igreja. Interagir, viver a vida com os irmãos, né? E a gente vê os irmãos reunidos. Ontem eu estava com a pastora, com alguns irmãos, e a gente teve a oportunidade de estar ali com o Antônio, que acabou de nascer, filho do Lucas e da Adriele, e eles acertaram no nome, porque o meu nome é Antônio. Todo Antônio é gente boa, né? E a gente interagindo com os irmãos durante a semana, vivendo a vida do corpo. Amém, irmãos?
e vivendo tudo que a vida do corpo propõe. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, lidar com os desafios de uns aos outros. Essa semana também estava com os irmãos no shopping. Não tem lugar melhor nesse calor para viver a vida da igreja. Chama esse irmão aí para o shopping, chama para ele aí no shopping. No início da semana eu estava com alguns irmãos num sepultamento, né, da avó do Roberto, e assim, é uma senhora que faleceu, com certeza a família sentiu muito, mas foi assim uma coisa bem, assim, um paradoxal, né, porque foi um sepultamento tão vivo assim, né, você percebeu a ironia do negócio, sepultamento vivo, né? A senhora fez questão de dizer, não sei se o Beto está aqui, que ia querer festa no sepultamento dela. E ela exigiu que colocasse, olha agora o mistério, o hino do Bahia. Salve o... não, isso aí é do Corinthians, né? E eu sou Vitória, mas não no time, eu só sou Vitória. Quem ganha é o meu time. Quem está na frente do Campeonato Brasileiro? Começou? Tem algum campeonato funcionando agora? Qual é o campeonato? Muito bem, irmãos, que bênção, que bênção. Eu só quero aqui reiterar que o Diogo falou sobre o drive de oração. Irmãos, que experiência preciosa. E os irmãos, antes de entrarmos na ativa, né, de abordarmos as pessoas, você percebe os semblantes assim meio tímidos, né? E aí eu dei uma palavra para eles dizendo que não se preocupar, que o Espírito Santo vai usar, mas você vê aquela timidez, porque vou abordar a pessoa na rua, ela vai passar, fazer uma oração. Quantos aqui compartilham desse sentimento? Tirando um ou outro aí que é mais desprendido, a maioria fica meio apreensiva, né? O pastor Leonardo também, ele é difícil abordar uma pessoa, mas ele estava ali. E aí, irmãos, é impressionante como os campos estão brancos. É só você propor uma oração, ainda mais que aqui tem 2 clínicas aqui de exame, que quando a pessoa vai entrar lá e está saindo, só Deus sabe o que ela foi fazer de exame. Você chega para ela e fala assim, estamos aqui para orar por você. Irmão, é água numa esponja seca, recebe na mesma hora. E o resultado disso, só os céus podem dizer, mas tem alguns também. Eu fui o único, Moá, que abordei uma pessoa que me deu o contato, me convidou para ir tomar um cafezinho na casa dela. É porque o pastor realmente é impressionante. Dona Liciane, e eu estou em contato com ela ainda, ela está se tornando uma amiga, manda recado para mim todo dia. E aí eu fui na casa dela, levei o Diogo e o Átila comigo. A mãe dela fez um bolinho de coco, é um cuscuz de coco, tapioca de coco com caldinho de coco, que eu comi um pedacinho, mas eu fiquei até constrangido que o Átila comeu uns 3. Ele, poxa, tempo que eu não como isso. E ao contrário que vocês pensam aí, o Diogo, desse tamanzão todo, o Diogo é o que come menos da turma, viu? Acredite se quiser, o Fernando come mais que ele. E isso é a vida de Deus. A dona Liciane, eu estou em contato com ela, aí volta e meia eu convido para a reunião da célula, ela falou que vai lá na célula do Átila participar. Então a gente está fazendo conexões, orando, e é para toda a igreja. É para quem, irmãos? Então, você vê, olha, esse até está me introduzindo a mensagem, né? Porque essa é a penúltima sobre o corpo. Essa é a função na igreja, todos os membros funcionando. Amém, irmãos? Então, assim, é comum, eu entendo isso. A gente não está aqui para julgar ninguém, não deveria julgar. A gente está aqui para estimular. Para fazer o quê, irmãos? Você já conheceu um espifitador? Espifitar é aquele ferro que você bota na brasa para ficar mexendo nela. Quem já viu isso aí já? A gente está aqui, um espifitando o outro para a brasa acender. Ô, irmãos, é hora de falar glória a Deus, para a brasa acender. E quando você tem que lidar numa reunião de célula para você compartilhar, para você visitar alguém, para você abordar na rua e orar,
é estimulando os irmãos. E de maneira geral, irmãos, não é muita igreja que estimula todos os irmãos para fazer isso. Geralmente quem faz isso, ele é tido na igreja como o homem de Deus, o evangelista, o servo de Deus. Por quê? Porque ele se destaca dos demais, é porque apenas ele faz. Não é assim que funciona o corpo. No corpo, todos os membros funcionam. Então eu queria desafiar todos aqui. Amém, irmãos? Todos aqui, todos. Para você vir no drive. Pastor, eu não consigo vir no drive. Vá na célula. A célula, ela é um grande treinamento para você aprender a desenvolver o seu ministério. Amém, irmãos? Então, assim, a célula é um presente. Eu lembro-me de uma dessas reuniões, uma das nossas listas, lá em Portugal, a Ana Paula, nova convertida, ela estava liderando uma célula. E tivemos um evento na célula que eu não lembro qual era o evento, que a gente chamava Casa de Milagre, não sei se era ou não. Ficou uma pessoa endemoniada. E a pessoa que ficou endemoniada, ela ficou muda e surda. E ela caiu no chão e ficou pálida, e não falava, e não gesticulava nada, e ficou ali quase 3 horas. E o povo pensando que ela tinha morrido. E eu estava em outra reunião, e aí alguém ligou e falou assim: pastor, alguém está passando mal aqui. Eu falei: o que aconteceu? Orou e caiu. Aí eu cheguei lá, Ana Paula estava tensa, mas em paz. Eu falei assim: irmão, o que foi? Pastor, eu orei, está endemoniado, o demônio não sai. Não sei o que é não sei se morreu ou se está vivo. Aí, eu não cheguei lá também orando de uma vez só não, viu? Demorou para a mulher acordar. Era um demônio mudo e surdo, alguma coisa. Aí depois eu cheguei para Ana Paula: e aí, Ana Paula, o que você achou disso? Ela: pastor, eu amei. Você amou essa tensão toda, né? Nova convertida, irmãos. Nova convertida. E ela falou: não, pastor, eu entendi que eu sou uma sacerdotisa, uma ministra. Glória a Deus, irmão. Então, eu te falei de um endemoniamento para ser bem sensacionalista, né? Para mostrar assim, uma coisa que as pessoas gostam de falar, mas qualquer coisa que você faça na vida da igreja, de maneira bem prática, você está funcionando. Amém? Porque nós somos o corpo de Cristo e membros desse corpo individualmente. Bom, dito isso, eu quero compartilhar com você hoje sobre Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Essa expressão cabeça, ela é sugestiva porque estamos falando do corpo. E Cristo, então, é o cabeça do corpo. Mas antes, vamos recapitular aqui algumas coisas. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Em 1 Coríntios. Peguem todos, por favor. Peguem a Bíblia aí, todos. Você sabe que depois, quando a gente vai ficando um pouquinho mais com idade, que não é o meu caso, mas eu me refiro, por exemplo, ao Léo, por exemplo, observando os mais velhos, você vai perdendo paciência para algumas coisas. Alguém disse para mim que não conseguiu abrir a Bíblia no culto, que estava escuro lá atrás. Eu fiquei pensando, um pouco chato, né? A gente quer acender aqui. Mas eu fiquei pensando, não respondi, mas eu fiquei pensando: será que ela abre a Bíblia todo dia quando chega em casa? Ou é só aqui que é um problema? Né? Será que ela chega em casa e vai logo abrir a Bíblia durante a semana onde tem luz? Então eu acho que é assim, enfim, é coisa de velho. Léo deve dizer: como é que é essa falta de paciência, Léo? Sei que está com mais idade. Então, se você não consegue abrir a sua Bíblia, vai projetar aqui, tá? 1 Coríntios capítulo 12. Se você olhar aqui, a partir do verso 12, é o texto que nós estamos lendo, né? Que o corpo é um, não é isso? Olha o 12. Porque, esse porquê é uma explicação do que está acontecendo anteriormente. Paulo está dizendo que na igreja todos têm dons. Amém, irmãos? Todos têm habilidades, todos têm talentos. Há uma diferença de talento para dom. Talento é aquilo que é intrínseco, naturalmente, na vida de muitas pessoas. Ele tem o talento para o esporte, talento para a música, entendeu? Às vezes ele não nasceu de novo, mas ele tem habilidades dadas por Deus, que ele desempenha algumas funções de maneira diferenciada. Eu conheci o Ailton, no Rio de Janeiro,
um jovem senhor na época, eu era adolescente, ele tinha uma habilidade musical fora do comum. Ele não era crente, ele tinha uma habilidade quem lida com música sabe disso, é um ouvido absoluto. Ele ouvia qualquer tipo de música e tocava sem nunca ter feito uma escola musical. Isso é um talento. Dom é quando você nasce de novo e o Espírito Santo lhe confere habilidades sobrenaturais. E vou lhe dizer, agora você vai dar uma glória a Deus, todos têm um dom espiritual. Deus já lhe deu. O nosso papel é discerni-lo e buscá-lo. Como você vai saber se tem? Você precisa praticar. Você vai fazer o quê, irmão? Então, numa célula, você vai ter oportunidade de aconselhar alguém, de orar por alguém, de, no momento que alguém está orando, você ter dado por Deus o discernimento de espírito. A gente não sai de casa e fala, eu vou para a reunião e hoje eu vou discernir o espírito. Não é isso. Você acontece porque você já está lá no front. Quantos estão entendendo isso aqui? Então, o drive de oração é uma oportunidade única para você desenvolver as suas habilidades espirituais, porque vai que você está orando por alguém, a pastora de vez em quando acontece com ela, e Deus lhe dá uma palavra específica ali, entendeu? E você pergunta para a pessoa, como é que foi isso? Não sei, simplesmente eu disse, eu senti que era para ser assim, não é? Edvilson está aqui? Edvilson? Edvilson é a pessoa que a primeira pessoa que se converteu na igreja numa célula, na nossa igreja. Primeiro, vou fazer um quadro seu, viu, Edvilson? Botar lá na recepção, viu? Edvilson. E Edvilson, Léo estava lá na célula. E Edvilson, assim, como todo mundo chega na igreja meio armado, não é isso? Armado sem se refere que não é com arma não, que já teve também no nosso caso também gente armada também, mas armado no sentido coração fechado. Edvilson vem de uma família do interior, daquele pessoal bem assim desconfiado, duro na queda, não chega assim, não é chegar e vou me converter logo, não é isso. Foi para a célula, na primeira reunião que ele foi. Eu não sei o que eu disse, eu não lembro o que eu disse, mas Edvilson aceitou Jesus. Aí depois eu perguntei a ele, não foi na mesma hora, perguntei, ele falou, pastor, o senhor contou a minha vida todinha, que só Deus sabe e eu, evidentemente. E o senhor sabia. Eu falei, eu não sabia de vida de ninguém. Mas Deus me usou numa hora que eu nem sabia que estava sendo usado. Preste atenção. Porque eu estava liderando uma célula para falar coisa para Edvilson que só ele sabia. E isso foi suficiente na experiência do Edvilson para que Deus tocasse no coração dele e ele reconhecesse, realmente Deus está nesse lugar. Será que vai acontecer assim com todo mundo? Claro que não. Tem gente que você simplesmente falar, Jesus é bom, Ele te ama, a pessoa, poxa, você está com o coração aberto. Deus tem a sua diversidade de operação. Mas só aconteceu porque eu estava liderando uma reunião e Edvilson foi na reunião. Então, olha, cria uma expectativa que vai ter muito sobrenatural na sua célula essa semana. Naquilo que é comum. O ruim é quando a gente força a barra. Quando a gente quer forçar uma experiência sobrenatural quando não existe. Aí é muito estranho isso, né? É muito circo. Apenas abre o coração e deixa Deus te usar, porque você tem dons. E se trata justamente disso aqui. A igreja tinha dons espirituais. E alguns se achavam mais importantes que outros. A gente já falou isso outras vezes. E Paulo faz uma analogia, uma comparação, né, com o corpo humano. Ele diz que o corpo é um só. O corpo é Cristo. E ele tem muitos membros. E todos os membros são importantes. Embora o corpo, preste atenção, é uma unidade só, é um corpo. Ele não é uma uniformidade. Não são todos os membros iguais, eles são diferentes. Nossa igreja, como qualquer outro lugar onde tem mais pessoas, as pessoas são diferentes, né? Elas têm humor diferente, elas são introvertidas, extrovertidas, lacônicas, falam mais, outros falam menos, outros são chatos, outros são gente boa, tem de tudo. Mas se você nasceu de novo, você faz parte do corpo de Cristo, irmão. E Paulo diz justamente isso, que estava acontecendo um problema ali, na igreja. Alguns se achavam demais. Era o olho que dizia para a mão, eu não preciso de você. É gente que tem complexo de superioridade.
Ela se sente demais. Ela acha que o dom dela é mais importante que o do outro, porque tem mais visibilidade. Tem outros, como o pé, que dizia para a mão: já que eu não sou mão, eu não sou do corpo. É o complexo de inferioridade. É alguém que diz: eu não sou ninguém, ninguém me nota, eu sou feio, a vida é ruim, ó céus, ó vida, ó azar. Alguém já viu esse desenho da hiena? Ícaro já viu. Não foi, Ícaro? Você e Léo são da mesma faixa etária, né? Gente que ela se sente um zero à esquerda. Não, irmão, você nasceu de novo, irmão. Eu estava pensando nesse texto, nesses dias. O Espírito de Cristo está no nosso espírito. Amém, irmãos? Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos um espírito, somos um espírito. Todo ser humano é espírito, porque quando Deus soprou no ser humano, Ele deu o espírito de vida. Nós temos um corpo, que é a expressão de quem nós somos, e temos uma alma, que é a sede das emoções, da razão, né, da cognição de ir e vir, do direito de ir e vir, né, da vontade. E aí eu estava pensando, onde fica o nosso espírito? Em que parte? A gente fala que é coração, mas não é o coração mesmo. O espírito está em tudo. Então, cada membro do corpo, ele tem um espírito em si, irmão, porque o espírito está no corpo todo. Então, o dedo, ele tem um Espírito Santo, como a cabeça tem um Espírito Santo. Todos aqui são úteis no corpo. É o que Paulo está tratando aqui. Então, por isso que a gente está ensinando essas verdades. Por quê? Preste atenção. A igreja não é o prédio. Tá? Você pode repetir comigo? A igreja não é a estrutura. Irmãos, olha, isso parece muito óbvio, mas não é. Não é. Um dia desse, o meu amigo de luta, o Ítalo, eu falo mesmo, né? Você não pode falar comigo as coisas não, que eu falo para todo mundo. Aí o Ítalo falou assim, que alguém falou para ele, que foi num culto, e alguém pregando disse assim, no púlpito: cuidado com igrejas aí com parede preta. Cuidado, são igrejas do diabo. E não ensina a Bíblia. Aí falou para o Ítalo, ouviu de um pregador, e quando eu fiz assim, é porque eles dão ênfase, né? Quanto mais força, mais espiritualidade. E foi falar para o ídolo: cuidado. Aí você pensa, irmãos, está muito longe do Novo Testamento, como se parede preta ou parede branca, ou seja lá a cor que você goste, define a visão de uma igreja, porque a igreja não é o prédio. Como se tudo aqui estivesse claro, a gente ia ensinar a Bíblia com veracidade. Sinceramente, desculpa lhe dizer, mas não é uma idiotice danada? Fala para o seu irmão aí, o prédio não é a igreja. Fala para ele aí, irmão. Não é, irmão, não é. A gente achou por bem preto, porque dá um foco aqui, sei lá, mas aí o Ítalo falou: não, pastor, eu estou ligado. Não está, Ítalo? Senão alguém pega o celular e bota em cima dele. A gente pode fazer isso hoje. Se ele achar que... Aqui eu faço assim no irmão, assim, ó, né, para ele ficar com luz. Então, o prédio não é a igreja. A igreja é quem, irmãos? A gente definiu, lembra lá? A igreja é um cristão unido a Cristo. Quando eu digo a Cristo, ele não sei se ele está lá, se está aqui, ele está aqui, né? Unido a Cristo e unido uns aos outros. E a vida da igreja, então, se não é o prédio, são as pessoas. O padrão do Novo Testamento, que eu vou pregar semana que vem, é a mutualidade, a vida uns aos outros. Eu te ajudo, você ajuda o outro, que ajuda o outro. É uma rede de relacionamento. Amém? Todos estão comigo aqui, irmãos? É o que o texto trata, olha lá, logo no versículo 12. Porque assim como o corpo é um, o corpo são quantos então, irmãos? É só um, tá? E tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A igreja é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém?
Bom, hoje eu quero tratar com você sobre esse tema, como você viu aqui em cima, sobre Cristo, o cabeça da igreja. E nesse texto de 1 Coríntios 12 não tem a referência de cabeça, mas se infere que todo o corpo tem uma cabeça. Então eu quero ler com você aqui Colossenses capítulo 1, versículo 18. A carta de Filipenses e a carta de Colossenses é uma carta cristológica. Você quer saber sobre Cristo? É só você ler essas duas cartas. Hoje, pela manhã, um casal tocou lá em casa e era um testemunho de Jeová, mas eu desconfiei, porque a mulher foi muito simpática. Ela falou assim, paz do Senhor. Eu falei, testemunho de Jeová não fala paz do Senhor, deve ser alguém que se converteu e eles arrebanharam, né? Porque eles são proselitistas, eles convertem. Prosélito é alguém que chama para a sua seita, né? Para a sua crença. Aí a senhora foi muito simpática comigo. Ela, tudo bem, senhor? Qual o seu nome? Eu falei, Antônio. É isso pelo interfone. E ela falou assim, eu queria desejar a paz do Senhor. Eu falei, paz do Senhor, obrigado. E aí ela, quero te fazer um convite. Aí é uma concorrente nossa, Diogo, para a cantata de Páscoa. Aí eu, que bacana. Então, aí eu falei assim, eu suponho então que vai falar de Cristo. Ela, claro, de Cristo. Porque Cristo é o Cordeiro Pascal, né? Aí eu falei assim, alguém me disse, e me disse mesmo, que Cristo para vocês, que aí ela se identificou com o testemunho de Jeová, Cristo para vocês é menor que Jeová. Ela, sim, claro, é menor que Jeová. Aí eu falei assim, mas por que então ele disse que era um com o Pai? Eu e o Pai somos um. A resposta dela foi ótima. Quase que me deu uma rasteira. Ela falou assim, mas Senhor, se o Senhor ler esse texto, aí eu já gostei. O Senhor vai ver que nós também somos um com Deus. E o fato de ser um com Deus não faz a gente ser Deus. Eu falei, tome, pum. Eu falei, rapaz. Aí eu falei assim, então como Deus a gente pode perdoar pecado também das pessoas. Ela, como assim? Porque Jesus disse que ninguém pode perdoar pecado senão Deus. E Ele perdoou o pecado de uma pessoa. Então eu sou Deus para perdoar pecado? Ela, como assim? Aí eu também. Pum! Aí ela falou assim, do interfone, aí ela falou para o que estava do lado dela, que eles treinam muito bem. Eu ouvi pelo interfone, você quer falar? Aí ele, não, fala você. Eu falei, tcharam, tchan, tcharam, tchan. Tcharam, tcharam. Como? Obrigado. Ele está ali contando, 2-1, round de 3. Aí no início da abordagem ela disse assim, ela foi muito simpática, ela falou assim, eu posso vir aqui algum dia da semana para lhe explicar a Bíblia, antes desse confronto todo. Aí eu falei para ela, a senhora quer entrar para a gente conversar? Aí ele sai fora. Aí eu falei, não quero não. Aí eu falei, entra. Ela, não, eu já estou indo embora. Aí eu fiz assim, é porque eu estou falando de Cristo. E eu estou contando a historinha que você estava com sono até agora, mas quando a gente conta história, você acorda. Aí eu falei assim para ela, então eu vou fazer uma oração pela senhora. Ela, não, eu não quero. Eu falei, mas peraí, a senhora me aborda de manhã, bate na porta da minha casa, eu te atendo com a maior educação, agora você não quer minha oração? Ela diz assim, então ora aí. Eu falei, eu vou orar. Sabe o que eu orei? Orei mesmo. Senhor Jesus, livra essa mulher das garras dos testemunhos de Jeová. Que a alma dela seja liberta, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que ela seja uma eleita. E aí eu não resisti. Aí a pontinha, eu falei sim, livra ela desse demônio. Quando eu disse, ela fez assim, tchau. Tchau para você. Perdi a mulher de vez. Aí aquela simpatia toda foi para o ralo. Aí ela foi embora. Mas veja, é porque eu sou pastor e você fala, não, é o pastor. Quanta gente não conseguiria responder uns testemunhos de Jeová? A maioria dos adeptos dessas seitas são novos cristãos, que para mim não são nascidos de novo. Que quem é nascido de novo, ele não pode entrar numa seita dessa. Se entra, não fica, que o Espírito Santo é maior do que isso. Então, Colossenses e Filipenses fala de Cristo, da deidade. Cristo é Deus. Amém, irmãos?
Aí aqui Colossenses 1,18 diz assim: Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cabeça, ele é o líder, é o chefe da igreja. Amém, irmãos? O líder supremo da igreja é o Senhor Jesus. E o texto diz que ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é a pedra fundamental, a pedra de esquina que dá o ângulo e de arremate. Ele é tudo em todos. É o que o texto está dizendo. Ele é o primogênito entre os mortos. Antes dele, outros ressuscitaram pelo poder de Deus, mas eram pecadores. Ele ressuscitou porque nele não havia pecado. A prova de que Jesus ressuscitou é que Deus viu em Cristo que ele não tinha pecado. Ele era completamente sem pecado. A ressurreição de Cristo é a prova insofismável de que Cristo nunca pecou. Porque se o salário do pecado é a morte, ele deveria ficar debaixo da terra. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Está vivo pelos séculos dos séculos. E virá buscar a sua igreja. E ele diz que por causa disso, ele tem sobre todas as coisas a primazia. Primazia no latim é o primeiro lugar, a supremacia, o lugar de destaque. Numa igreja se prega de Cristo, fala de Cristo. A igreja é Cristo, irmãos. Só que quando a gente vê esse texto, a gente pensa que se refere somente no contexto da igreja. Ele é o cabeça da igreja, o chefe da igreja. Como se o mundo e todas as coisas estivessem à mercê aí, sem a autoridade de Cristo. Não, nada disso. Aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, diz assim, olha. Efésios é uma carta que fala sobre a igreja, mas se a igreja é Cristo, também fala de Cristo. Diz assim Efésios 1, 22, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e o constituiu como cabeça sobre todas as coisas, para a igreja que é o seu corpo. Você vê que Paulo aqui, ele amplia, ele não é o cabeça só da igreja não, ele é o cabeça de quê, irmãos? Todas as coisas. Está vendo essa expressão aqui? Olha, vê se está aí na sua Bíblia. Sujeitou todas as coisas aos seus pés. Quem está lendo aí seus pés aí? Você sabe, sempre que a Bíblia coloca debaixo dos pés aqui, ela está dizendo assim, ó, está dominado, controlado, vencido. Na visão bíblica, daquelas batalhas épicas, você vencia alguém, ele já estava subjugado, mas para que ficasse claro para todo mundo que você é o grande vencedor, você botava a pessoa debaixo dos seus pés e fazia assim e tirava uma foto. Entendeu? Sabe por que fazia assim? É para dizer e deixar bem claro, está sacramentado, a batalha e a guerra foi vencida definitivamente. Sabe o que esse texto está dizendo aqui? Que nada está fora do controle de Jesus, que Ele tem um controle sobre todas as coisas. Esse texto aqui, se eu fosse fazer uma exegese, Ítalo, é que a gente está falando de exegese e hermenêutica, o nível está alto. Sabe o que esse texto significa? Nada manda em Jesus, e Ele manda em tudo, em todas as coisas. Olha para mim, toda a humanidade, seja ela aqui, em qualquer instância, igreja, fora da igreja, Ele é o chefe de tudo, Ele dirige todas as coisas, Ele decide, Ele é a maior autoridade de todo o universo. É o que o texto está dizendo aqui, não é só da igreja, toda a história da humanidade está rigorosamente debaixo do seu controle. Ele diz aqui, ó, sujeitou todas as coisas aos seus pés e constituiu como cabeça sobre o quê? Todas as coisas. Ele é o chefe, ele é o centro. Agora, no final do texto ele diz assim, olha, em Efésios, para a igreja que é o seu corpo. Se Cristo governa sobre todas as coisas, de maneira especial, Ele governa quem? A igreja. Por que ele diz, Ele governa sobre todas as coisas, e em especial a igreja? Sabe por quê? Porque a igreja é a única instituição que é prioridade de Deus. Hoje a gente vê em parte, amanhã vamos ver o todo. Hoje você pensa que as igrejas estão por aí, são tímidas, pequenininhas, as igrejas estão espalhadas. Mas no reino, é a igreja que vai reinar com Cristo.
porque nós não somos dessa terra, nós somos de outro mundo. Então ele diz aqui que a igreja é a única instituição que vai prevalecer após tudo aqui acabar, porque ele tem um carinho especial pela sua noiva, amém? Então veja, esse texto deixa claro que Jesus é o que então da igreja? O cabeça, a liderança. Agora, o que eu quero tratar com você aqui são dois assuntos, tá? Primeiro, e eu vou ser breve, é que não dá para desassociar a cabeça do corpo. Quando a gente diz que Jesus é o cabeça, é no sentido de governo e liderança. Mas evidentemente a cabeça não existe sem o corpo. Ela se expressa por meio do corpo. Então Cristo é o cabeça e o corpo. Ele é o todo. Não dá para desassociar. Agora veja, preste atenção aqui. Eu já tenho falado isso nas últimas mensagens. A gente vive um tempo que ele é um tempo assim bem curioso, ao mesmo tempo perigoso. Porque, irmãos, nunca se falou tanto de espiritualidade como se fala hoje. Nunca foi tão fácil ouvir pregação. Você sabia que tem gente viciada em pregação evangélica? Ela gosta de ouvir pregação. Irmãos, nunca foi tão fácil ouvir pregações online, podcasts, acesso a conteúdo online. Mas, ao mesmo tempo que cresce essa mentalidade que era silenciosa, não é mais, cresce também aqui um pensamento muito comum hoje em dia. Qual? É que as pessoas dizem assim: eu sigo a Cristo, porque elas entenderam a fama de Jesus, a popularidade, mas não frequentam nenhuma igreja. Isso é muito comum, principalmente no meio artístico, que esses influencers têm influenciado muita gente. E, infelizmente, pasmem aqui os irmãos, muitos crentes, que não dá para acreditar que nasceram de novo e preferem ouvir essas pessoas do que os seus pastores. Então, qual é o discurso dessa turma? Cristo sim, o cabeça, a igreja, seu corpo, não. Você pode perguntar para qualquer pessoa aí um pouquinho inteligente, de que falar de Cristo hoje é sinônimo de boa filosofia, ser inteligente, mas da igreja é algo retrógrado, algo pequeno. Igreja, aquele povinho. Eu vi um dia desse um filósofo careca, que minha irmã me mandou, pedi até minha irmã parar de me mandar essas coisas. Um filósofo careca aí, fala bonito pra caramba, não sei o nome dele. O cara falando bonito da igreja, falando de Cristo, o Cristo histórico, o sábio. Ele colocando Cristo no mesmo patamar de outros filósofos, mas de uma maneira debochada, irônica, falando mal da igreja. Certamente você deve saber quem é, né? Então, veja bem, o problema é que a Bíblia ela não apresenta Cristo isolado. Cristo, ele é inseparável do corpo. A igreja é Cristo. Falar bem de Cristo e não da igreja é uma grande incoerência, porque o corpo é Cristo. Amém, irmãos? A gente tem que tomar cuidado de que o ponto central do que a gente está ensinando aqui é que não existe cabeça sem corpo. Você pode falar com alguém aí, não existe cabeça sem corpo. Como não existe a expressão plena de Cristo sem a igreja. Então, irmãos, rejeitar a igreja não é apenas rejeitar uma instituição. A gente sabe que a gente tem conflito, problema. De vez em quando eu falo aqui que tem gente chata. É porque na minha sinceridade de irmão em Cristo, como pastor, as pessoas são feridas, né? Mas eu não falei que você é chato, eu falei que existe gente chata. Se você entendeu que a igreja tem gente, tem de tudo, irmão. Tem gente. Mas ela não é menos espiritual por causa disso. Ela é Cristo. Então, talvez, preste atenção nisso, o maior engano dessa mentalidade, e talvez até dessa geração toda, é querer os benefícios da cabeça sem se comprometer com o corpo. De maneira prática, da igreja local, se envolver, vivenciar a vida uns com todos os seus benefícios e dividendos, todos. Por isso que eu estou pregando para vocês sobre o corpo. Eu amo a igreja. Fala para 3 pessoas aí, como é que é a igreja para você? Vai, fala para ele aí, como é que é? Você ama a sua igreja? Fala, catuca ele. Você ama? Eu amo a igreja. Você ama, Fernando?
Ah, eu amo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo aqui que eu quero falar com você sobre esse assunto é que quando a gente fala de cabeça, você sabe que o cérebro é que comanda todas as funções do corpo. Não é? Ele decide, ele governa, ele opera junto com cada membro. E eu estava pesquisando essa semana sobre a relação do cérebro com os membros do corpo. E eu fiquei encantado. Depois que inventaram a internet e a famosa amiga nossa, essa ZA da vida é muita informação. E eu fiquei pensando, Jesus Cristo, eu vou falar isso, eu não falo na pregação, não resisti. E irmão, eu vou te dar hoje uma aula de biologia. Ninguém fala glória a Deus, não, irmão? É porque quem sabe ler, quem tem olho, como é que é aquele ditado que eu nunca acerto? Terra de cego, quem tem olho é o quê, irmãos? Dizem que é caolho, né? Mas é rei, né? Então eu vou dar uma aula aqui para vocês. Mas antes disso, eu só quero que você entenda o seguinte, preste atenção. A função do cabeça, então, é conectar os membros, manter os membros conectados à cabeça e interligados uns aos outros. Para a cabeça governar de maneira prática, você tem que entender uma coisa: os membros estão diretamente e indiretamente ligados à cabeça. Vou te explicar isso aqui. Então a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, irmãos: a cabeça, o cérebro, comanda todos os membros. Então, se você pensar na igreja, todos os membros nascidos de novo estão sujeitos a quem em última instância? A Cristo. Quantos estão comigo aqui? Agora você precisa entender que, vamos pensar aqui, eu vou dar uma, tem muitas. Vamos pensar aqui que minha mão. A minha mão está sujeita a quem, irmãos? Ao cérebro. A mão aqui é um membro do corpo, é você, o crente, a Cristo, de maneira direta. Mas de maneira indireta, quando eu levanto o meu braço, aqui o meu ombro, a minha mão vai junto. Porque, preste atenção, de maneira direta, meu braço está subordinado à cabeça, mas de maneira indireta, ele está subordinado a quem? Ao braço. Entendeu? Quantos estão comigo aqui? Então, a mão não vai conseguir ser útil se ela não se submeter ao braço. Para ela funcionar, necessariamente ela precisa se submeter ao braço. Não dá para cortar ela e conectar direto na cabeça, que isso não é nem até para explicar é difícil, né? A não ser a família Adas, a mãozinha da família Adas, né? Que talvez seja possível. Então, esse é o grande dilema, porque qualquer pessoa que tem um pouco aqui de entendimento do corpo de Cristo, aprendeu um pouco, ele sabe que não é possível estar no corpo de maneira prática sem submeter a outro membro. Quantos entenderam isso aqui? Então não tem como. Ou você entende de que para ser conectado à cabeça, necessariamente existe outros membros que você tem que aprender a se submeter. Esse é um grande problema aqui de Cristo como cabeça. Porque tem aqueles do complexo de Adão que acham que recebe tudo direto de Deus, mas Deus não trabalha assim. Deus fala com você por intermédio de outros. Deus abençoa você por intermédio, você tem que aprender a se submeter. Eu vou te falar, esse é o grande problema aqui de todas as igrejas. As pessoas, elas, quando tem conflito, ela tem conflito com quem? Com Deus? Com quem que ela tem conflito? Com pessoas. E são justamente esses conflitos que Deus usa para abençoar e trabalhar em você. É impossível, preste atenção, você crescer na sua vida cristã longe do corpo. Necessariamente, para você aprender e crescer espiritualmente, você tem que se relacionar e submeter a outro membro, senão você não vai funcionar. Quantos estão entendendo isso aqui? Quando você julga que alguém é merecedor da sua submissão, aí tudo bem. Porque você vê o irmão, ele tem mais dinheiro que eu, ele é mais bonito que eu, ele é mais magro que eu, ele não está mais tempo na igreja que eu, ele parece que conhece mais a Bíblia que eu, aí você, na sua
complexo de inferioridade, você se submete. Mas quando é o contrário, você quer, eu vou me submeter ao irmão? Quem é ele? Quem pensa que ele é para mim? Então, aí começa a ter o conflito com a cabeça. Quantos estão entendendo aqui? Então, irmãos, qualquer pessoa, preste atenção aqui, nesse prédio, que possui um pouquinho de sensibilidade espiritual. Quanto de sensibilidade espiritual, irmãos? Um pouquinho. Sabe, ou já percebeu que quando resiste a uma autoridade, seja um líder de célula, qualquer autoridade, qualquer instância da vida da igreja, ela sente um desconforto no espírito dela. Qualquer pessoa aqui um pouco sensível espiritualmente, quando ela é insubmissa a qualquer nível de autoridade, ela não se sente confortável. Por quê? Porque é o cabeça, que é Cristo, mostrando para ela de que essa pessoa não está resistindo ao membro, está resistindo a quem em última instância? A própria cabeça. Porque se a mão para funcionar, porque o cérebro está dizendo, abre, fecha, abre, fecha. Ele precisa, irmão, tem tantos ossinhos aqui, músculo ativando isso aqui, que se a mão resiste vai ficar muito difícil. É uma ilustração muito simples, mas eu vou lhe dizer, a minha experiência como pastor e como crente, diz que esse é o grande problema da igreja. Por que você acha que as pessoas estão felizes, como a maioria chega em qualquer igreja evangélica, diferente da nossa não, é toda igreja, feliz, Deus abriu uma porta, Deus me deu uma porta de emprego, eu trabalho de segunda a sexta, porque esse negócio ninguém quer trabalhar sábado, só segunda a sexta, né? Eu casei, vou casar. Não, sinceramente, irmão, onde você ia conseguir casar direito se não fosse igreja, irmão? Olha para você. Entendeu? As pessoas dizem assim, pastor, as pessoas educadas, né? Sua esposa é muito bonita. Se eu sou um pouquinho inteligente, eu sei que eu não estou na mesma capacidade que ela. É a igreja. Tudo é a igreja. Só na igreja tem uma coisa. Olha o seu irmão, homem com homem, mulher com mulher, fala assim, você é muito bonito. Você é uma bênção. Eu te amo. Irmão, quem ia dizer isso em outro lugar, irmão? Você não é essa belezura toda. É só a igreja. E quando as pessoas elas estão felizes, é ótimo. Mas quando elas começam com os conflitos, aí elas começam a obstruir o fluxo de vida da igreja, resistindo ao cabeça por meio de outras pessoas. Então, preste atenção. Eu vou aqui fazer uma analogia do cérebro com os membros do corpo e Cristo e a igreja. E você vai ver, cara, como que o corpo é integrado, cara. Como que o corpo é integrado. Então, está preparado para a aula de biologia? Quantos estão preparados? Você sabe que eu não sou professor de nada, né? Muito menos de... Mas olha só que coisa interessante que eu descobri. Olha só, eu tenho ainda mais 20 minutos para terminar a aula. Olha uma coisa interessante que eu descobri aqui. Você sabia que o cérebro, olha que coisa interessante, ele não armazena energia. O cérebro, ele depende que a energia que ele tem venha dos membros do corpo. Interessante isso, né? Então, em outras palavras, para o cérebro ele ser ativo, ele depende do corpo. Aí eu fiquei pensando sobre isso e falei assim, cara, então como é que eu posso aplicar isso? Se Cristo é autossuficiente, eterno, porque Ele é Deus, Ele não depende do corpo para ter vida. Então, como é que a gente resolve essa equação? Aí eu anotei aqui para não perder, que, preste atenção, hein? A igreja, ela não dá vida a Cristo, não sustenta Cristo, mas é o meio pelo qual Ele se manifesta, né? Então, o cabeça, embora ele não dependa do corpo para viver, ele usa o corpo para se expressar. E aí eu fiz aqui algumas anotações aqui. Você sabe que o cérebro, ele tem um peso corporal de 2%. Pastor, como é que isso funciona? Se você tem 70 quilos, ele pesa aí 1,5 kg.
alguns de outra região do país, talvez seja um pouquinho mais. Olha que coisa interessante, 20% de toda a energia do organismo e 20% do oxigênio, elas são transferidas para o cérebro. Ele é pequeno, mas armazena muita energia. E ele depende de todos os sistemas do corpo. Ele precisa de oxigênio que vem do pulmão, ele precisa de glicose. Na verdade, boa parte da energia que vai para o cérebro é glicose. Por isso que a gente fica tonto, desmaia, porque está com pouca glicose. Outra coisa que eu aprendi aqui, que eu achei o máximo aqui também, é que o cérebro, embora ele coordene todos os membros do corpo, cada membro ele tem uma certa autonomia. Olha que coisa interessante, preste atenção. É mais ou menos assim, ó. A cabeça não faz o papel do pé, ela apenas dá a direção para os pés. Ela ativa os pés, mas os pés precisam andar. Olha que coisa interessante. O cérebro não executa a função, entendeu? E aí, como é que a gente pode aqui tirar uma lição para isso? É que Cristo, ele não, preste atenção, ele não funciona em lugar do membro, ele ativa os membros. Isso quer dizer de que, preste atenção, uma aplicação aqui, que pode ser tanto, irmão, aí você usa a sua criatividade na célula. Não sei se vai ter isso aqui no estudo de célula. É que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Ele nos ama, Ele já nos abençoou, nos deu autoridade. Mas isso não faz com que sejamos passivos, entende? A cabeça dá a direção para os pés, mas é os pés que têm que andar. Então diga assim, irmão, Deus já te abençoou, você só precisa dar o primeiro passo. É outra coisa interessante aqui. Outra coisa que é impressionante do corpo é essa interdependência que a gente vem falando. O que é interdependência? É que os membros precisam funcionar de maneira integrada. Interdependente. O que é interdependente? É o equilíbrio. O membro ele não é totalmente dependente, totalmente porque ele é um pouco, mas ele também não é totalmente independente. Interdependência é o equilíbrio, porque de uma certa forma ele é dependente e de uma certa forma ele também é independente. Então, sobre o sistema integrado do corpo, eu achei o máximo isso aqui. Você sabe que o corpo existe em vários sistemas, né? É o sistema nervoso, que controla todas as funções do corpo por meio da medula, né? Ali por meio ali das... o que fica na medula mesmo? Que é aquele órgão que conecta tudo, né? Os nervos, através de impulsos elétricos. Você sabe que a velocidade, é o momento da aula agora interessante, de cada sinapse, essas conexões assim do corpo, que manda mensagem para cada membro, é mais de 500 km por hora. Então eu pensei assim, mexe dedo, ó, brincadeira, o meu caso deve ser 1000 km por hora. Então, olha como é que o sistema integrado do corpo funciona. Ele tem um sistema nervoso, sistema circulatório, onde que, né, o sangue está circulando pelo corpo, é o sistema respiratório que produz oxigênio, é o digestivo que produz nutrientes, é o sistema endócrino que produz hormônios, é o sistema muscular e esquelético, é muita coisa, né? Agora, olha impressionante como é que é a integração nesses sistemas. Eu fiz algumas anotações aqui, está preparado? Quem está preparado? Ó, estamos na igreja, isso aqui é um culto, hein, irmãos? Estamos falando de Cristo, hein? Obrigado. Olha o que ele diz aqui, ó, sobre o sistema nervoso, o cérebro. São aproximadamente 90 bilhões de células neurais no nosso cérebro. Na Terra tem 8 bilhões de pessoas, então é quase 10 vezes mais só na sua cachola de neurônios. Fala assim, irmão, por incrível que pareça, você tem mais de 90 bilhões aí, olha só, irmão. E eles, irmãos, olha só que coisa impressionante, e esses neurônios se comunicam entre si numa rede de sinapses, gostou? Impulsos elétricos entre si, 24 horas por dia, simultaneamente, criando uma rede de conexão de trilhões de sinais e conexões. Tudo no seu cérebro. É forte, não é forte isso? É muito forte, irmãos. Outra coisa que eu aprendi aqui. Os ossos
é que dão estrutura para o corpo. Você sabe disso, né? E são os músculos que geram movimento. Eles precisam estar integrados, mas não só entre si, entre todo o corpo. Por quê? Porque os ossos, eles não se movem sozinhos. E os músculos não têm sustentação. Olha que coisa impressionante. Então, sem estímulo muscular, o osso perde força, fica fraco. E que lição que a gente pode tirar isso aqui? É que força sem estrutura não adianta nada, vai cair. Como se estrutura sem força também não sai do lugar. Olha que coisa impressionante, né? Homem com homem aí, faz assim, ó. Tá vendo aí, ó? É osso com músculo, irmão. Oh, glória. Agora, olha só a integração aqui do sistema digestivo. Quanto sabia que o intestino é o segundo cérebro aqui que as pessoas falam? É, o segundo cérebro. Olha que coisa impressionante. Por quê? Porque o intestino produz um tipo de célula chamado neurotransmissores, como esses do humor, a serotonina, a endorfina, é produzido pelo intestino. E dependendo como está seu intestino, muda o seu humor, irritação, ansiedade, e tem até gente depressiva por causa do intestino. Onde você imaginar que um McDonald's ia te deixar depressivo? O que você come afeta o humor, a gente sabe, né? Porque um churrasquinho não tem como ficar triste, né? Mas está dizendo aqui é que o intestino, dependendo como ele está irritadiço, vai produzir neurotransmissores que vai afetar o nosso estado mental. Não é impressionante ou não é impressionante isso, irmãos? É muito forte. Olha agora, esse aqui. Agora, hein? Aluno, anota aí, vai cair na prova. Olha esse aqui. Você sabia que existe uma espécie de, um nome que eles dão aqui é cegueira cortical. Tira onda agora, quando você chegar no trabalho e fala aí, ó. Você sabia que existe cegueira cortical? Fala para ele aí, cortical. Você sabia? Se você usa óculos, faz assim ainda, olha, cegueira cortical. Sabe o que é cegueira cortical, irmãos? É que os olhos, eles captam imagem. Os olhos, tem luz e capta. Mas quem, na verdade, processa essa imagem e vê de fato, é o cérebro. Você sabia disso? Quantos sabiam disso? Minha filha sabia disso. Olha que coisa interessante. Se você vê, mas o cérebro não processar a imagem, você não entende. Não é impressionante, Léo? É o cérebro. E o que é cegueira cortical? É que os olhos podem funcionar, mas o cérebro não interpreta. Você vê algo, fala, o que é isso? Embora você saiba, mas o cérebro não processa. Aí sabe o que eu botei uma frase aqui bonita? Nem tudo que você vê é compreendido, precisa ser interpretado. Pô, agora ficou bonito, não ficou? Não era? Agora parecia a aula agora, né? Uau! Ver, nesse caso, não é o mesmo que entender. Se Cristo é o cérebro, tudo que a gente vê tem que passar pela interpretação de Cristo. Nem tudo que você vê, nem toda mensagem que você ouve é o que você entende. Tem que entender a luz de Cristo. Essa foi boa, hein? Olha como é que o sistema aqui, irmãos, ele precisa ser integrado. Você está vendo até agora aqui que se não houver comunicação entre os membros, o corpo entra em colapso. Impressionante isso. Cada um do sistema aqui depende do outro. Olha que coisa interessante aqui que eu achei interessante. Você sabia que se o fluxo aqui de sangue parar no seu corpo em 1 minuto, o corpo começa a morrer? Então o sistema circulatório funciona de maneira ininterrupta. Está funcionando, levando célula, levando vida, né? O pulmão produz célula que produz oxigênio e o intestino produz nutrientes que leva para o corpo, que coisa, né? Tudo de maneira integrada, simultânea e veloz. É muito forte. Agora, outro que eu achei interessante. Você já ouviu falar na homeostase? Quem já ouviu falar em homeostase aqui? É o sistema, irmãos, que traz equilíbrio interno. Homeostase aqui, de uma maneira bem leiga aqui, é que quando o seu corpo tem algum desequilíbrio interno, a despeito dos fatores externos, o próprio corpo equilibra. Então, se a temperatura do corpo está desequilibrada, o corpo vai e
equilibra. Quando você está com muito calor, o que acontece? Você sua, porque o corpo produz o suor para trazer equilíbrio. Quando você está com frio, o que acontece? Você treme, porque é o corpo respondendo para lhe aquecer. Que coisa interessante, né? É tanta coisa aqui que a gente vê. Você come muito açúcar, aí o que acontece? O corpo libera insulina para controlar açúcar. Tudo de maneira muito interna. Quem já ficou nervoso? Quem está nervoso aqui? Hoje. Quando você fica nervoso, o que acontece? Coração? Por que o coração acelera? Porque ele entra no sistema de alerta. Se você está nervoso, porque tem algum perigo iminente. Só que nessa geração do século XXI, o nervosismo é que a internet não funciona, né? O coração acelera para deixar todos os órgãos ativos. A pupila, ela abre, porque você está sendo caçado. Nem que seja por fantasma, alguma coisa está te caçando. Aí o coração acelera e depois, por causa da homeostase, ele volta para si. Que coisa impressionante, né? Qual é a aplicação espiritual disso? Essa aqui eu colei, essa aqui eu achei o máximo. Porque eu falei assim, como é que eu posso aplicar isso? A homeostase é mais ou menos assim, o corpo dizendo assim, Léo, deixa comigo que eu vou manter tudo equilibrado. Então, se eu pudesse aqui aplicar isso, sabe o que seria? Se algo sai do lugar, é como se Deus dissesse, deixa comigo que eu vou ajustar. Quando o corpo exagera, a homeostase equilibra. Na igreja é a mesma coisa, quando você exagera, Deus está dizendo, eu vou corrigir, eu vou botar no lugar, no eixo. E o corpo quando esfria, a homeostase aquece. Quando alguém esfria, Deus está dizendo, eu vou te despertar. Deixa que eu aqueço. É muito impressionante. E para finalizar nossa aulinha aqui de biologia, você percebeu aqui que o corpo tem, essa é a ideia principal aqui, né? A comunicação é constante, troca de recurso, dependência mútua. E se um sistema do corpo, ou um órgão, dependendo da sua importância, ele falha, todo o corpo pode entrar em colapso. Você está entendendo que eu não estou falando de biologia, né? Quando estão entendendo que eu estou falando da igreja? Um único membro aqui, se falhar na sua função, a igreja deixa de ser sadia, o corpo falha. Olha só, se o coração está fraco, é menos sangue e o cérebro sofre. Se o rim falha, você sabe que o rim filtra as toxinas. A toxina se acumula e o corpo fica intoxicado. Se o pulmão falha, falta de oxigênio e as células morrem. Olha que coisa. Então, isso mostra essa interdependência do corpo físico, irmãos. É uma analogia perfeita que Paulo não tinha nem noção disso na época dele. Mas a gente tem aqui. Só para dizer aqui que o corpo funciona de maneira ininterrupta, irmãos. Todos os membros, 24 horas por dia, né, sem parar. Todos os órgãos funcionam. Se um falhar, o corpo começa a morrer. Os membros dessa igreja vão funcionar 24 horas por dia. Então, se você acredita que vida cristã é o culto, é uma campanha, é uma reunião específica, é uma reunião durante a semana, isso aqui não se aplica. Não se aplica. Agora, se você entende que a igreja, ela se reúne aqui num dia da semana, mas a vida dela acontece durante toda a semana, aí dá para aplicar isso aqui. Então, é muito comum pessoas que elas participam do nosso culto, né? Elas nos visitam, elas ficam assim, até um pouco confusas. Culto só domingo? Só domingo, uma reunião? Teve um que me perguntou assim, depois de conhecer um pouquinho mais, ficou mais à vontade, pastor, como é que a igreja sobrevive com o culto? É porque você precisa ter a visão do Novo Testamento. A igreja funciona 24 horas por dia, de maneira simultânea. E aqui, irmãos, olha, mostrar como o corpo está interligado. Eu ia ficar a noite toda aqui, mas olha só que coisa interessante. O corpo humano tem 206 ossos. E você sabe que o cérebro não move os ossos diretamente, eles usam coordenado com os músculos. São 600 músculos o corpo. Então, preste atenção, só para andar, só para você andar, envolve mais de 200 músculos nos ossos. Pense,
Olha o trabalho nisso aqui. Os órgãos vitais aqui, o cérebro precisa regular todos de maneira simultânea. Olha, o coração bater, o pulmão respirar, o sistema digestivo funcionar, pressão arterial, temperatura, hormônio, tudo funcionando simultaneamente, de maneira integrada, perfeitamente. Um exemplo aqui bem prático para a gente finalizar essa aula de biologia, é que agora, exatamente agora, você está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Está me vendo? E está interpretando a informação, eu acho, está processando, ao mesmo tempo que você está me ouvindo, interpretando, você está respirando de maneira automática. Respirar é bom, né? Na mesma hora que você está me ouvindo, interpretando, respirando de maneira automática, você está mantendo a postura por causa dos músculos. Vai, não fica assim não, vai, levanta, isso, estica, tá vendo? Os músculos estão funcionando, seu coração está batendo, e você está processando informação, tudo de maneira simultânea. Você vê que está acontecendo exatamente agora. E você, com isso tudo, você ainda está se sentindo cheio de amor de Deus. Olha, seu irmão, olha, meu corpo está funcionando tão bem, é capaz eu até te pagar um lanche hoje, de tão bom que eu estou. E eu quero terminar essa homilia, essa pregação pequena, lendo com você aqui na NTLH, Efésios capítulo 4, versículo 16. É quem que faz funcionar o corpo assim, irmãos? É o cabeça, é Cristo. Diz assim, olha, na nova tradução da linguagem de hoje, ali está na revista e corrigida, mas botou já, olha, Efésios 4, 16. Olha só, é Ele quem faz, Ele quem? É quem, irmãos? Cristo, o cabeça. Com que o corpo todo fique bem ajustado, e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funcione bem. Agora é a hora do aleluia. E o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Então, irmãos, Deus está fazendo, irmãos. Cristo está fazendo no nosso meio. Esse é o ano da edificação. Essas mensagens, eu tenho certeza, está produzindo no seu coração. Para muitos aqui, está reafirmando aquilo que a gente já ensina há muitos anos. Mas para muitos está aprendendo. Cristo está fazendo isso. O que Ele está fazendo? Que o corpo fique bem ajustado. Todas as partes fiquem ligadas. Isso só é possível por meio dos pequenos grupos. Hoje mesmo no prédio aqui, ainda mais esse breu danado aí, você não sabe nem quem é o irmão que está do seu lado direito, você não sabe nem o nome, mas você vive isso tudo que a gente está aprendendo aqui como membro, de maneira prática onde? Na célula. A célula é o pontapé para você criar vínculo e funcionar no corpo. Você vai se relacionar, conviver, chorar, rir, se alegrar. É na célula que você tem nome. Aqui você não tem nome, aqui você é um irmão, você vê de longe. No prédio mesmo, você conhece só alguns irmãos, aqueles que estão mais em evidência, mas é na célula que você pode expressar o corpo de maneira prática. E eu quero finalizar aqui, eu vou até chamar os irmãos do louvor, para nós cantarmos aquela música assim, os tronos se abalam, nananana, nananana. Diogo é um membro grande do corpo, hein? Você seria o quê? Você seria, não, dedão não mesmo, você seria o coração. O coração. Eu seria os músculos. Eu seria os músculos. Léo seria. A cara do Léo rindo. O esôfago. Irmãos, você conhece aquele texto, Átila, que Cristo falou assim: quando fizeste a um desses, fizeste a mim? Quantos conhecem esse texto de Mateus 5? Mateus 25, Jesus ensinando sobre o reino, ele diz assim: quando você faz por alguém, é como se estivesse fazendo. Então, preste atenção, você precisa ver em cada membro Cristo, porque nós
individualmente temos algo de Cristo, porque a igreja é Cristo. Em certo sentido, ou completamente nesse sentido, você faz parte da divindade, irmãos. É muito grande, Deus habita em você. Então olha só, preste atenção. Se Cristo está em cada pessoa, que ele fala, se você fizeste para alguém, fizeste para mim, ele também diz o seguinte: quando vocês estiverem unidos como membro e interagindo em amor, as pessoas vão ver eu em vocês. Então, quando é que as pessoas estão crentes, veem Cristo na igreja? Quando os membros estão vinculados, unidos em amor e vivendo a vida da igreja. Quando ele fala assim, quando vocês forem um, o mundo saberão que eu existo. Então, se o mundo vê o pastor, ele não vai ver Cristo, ele vai ver membro do corpo. Mas se ele vê os membros funcionando, ele vê Cristo. Como é que você identifica uma pessoa? Pelo rosto, na cabeça. Você não identifica pelo braço. Vamos fazer uma experiência, você corta o braço do Átila e do Diogo, dá para perceber que está um pouco diferente assim, né? Mas é tudo braço. Mas o rosto não, irmão. O rosto são coisas muito particulares. Então, quando é que as pessoas vão ver Cristo? Não é isso? Quando é que elas veem a identidade do corpo? É quando elas olham para o cabeça, quando elas olham Cristo. É forte ou não é forte isso, irmãos? Então eu quero estimular você, preste atenção, a entender que a célula não é só reunião. Eu sei aqui dos desafios, né, para alguns irmãos irem, mas é porque alguns ainda acreditam que a célula é só um bate-papo na semana. Não é, irmãos. A célula é a reunião da igreja naquele lugar. É uma expressão de Cristo. Quantas pessoas do nosso meio, elas se converteram por ver a sinergia entre os membros do grupo. E quantas pessoas se estimularam, desviaram da fé, saíram da igreja, porque viram que esses membros estavam desvinculados, ferindo um ao outro por meio de fofoca, intriga. Porque quando você fala de um membro, você está ferindo a si mesmo, e está ferindo todo o corpo. Porque se você vê Cristo em cada um, que é o que o texto está dizendo, se fizeste a um, fizeste a mim, você vai ter muito mais zelo pelo corpo. Então, essa mensagem fez sentido para você? Pastor, eu quero fazer parte desse corpo, eu quero viver isso. Paulo ensina lá em 1 Coríntios 12, ele diz que nós fazemos parte do corpo quando nós nascemos do Espírito. Quando você nasce de novo, você automaticamente, de maneira espiritual, é integrada no corpo. Então, reuniões não fazem da gente corpo, é o vínculo. É o que, irmãos? Vínculo, é o vínculo espiritual. O que é nascer de novo? É reconhecer, eu sou um pecador, eu estou longe de Deus. Cristo morreu na cruz em meu lugar. Ele pagou a dívida do pecado em meu lugar. O salário do pecado é a morte, mas Ele morreu sem precisar morrer. Se você crê que Ele morreu na cruz em seu lugar, pagando a dívida do seu pecado, a Bíblia fala, você é salvo. É muito simples. Em nenhum lugar das Escrituras diz que você tem que levantar a mão para você ser salvo. Você precisa dizer. Você vai fazer o quê? Então, se alguém quer ser salvo, fazer parte do corpo, a Bíblia fala que você crê. Eu não acredito nessa mensagem. Eu acredito nessa mensagem. Eu creio que Jesus veio na terra, Ele morreu lá, Ele não tinha nada que morrer, mas Ele morreu em meu lugar. A Bíblia fala que quando você crê e confessa que Jesus Cristo é o Senhor, você é salvo automaticamente. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Então eu queria que você ficasse em pé. Toda a igreja, faça essa oração comigo. Toda a igreja, tá? Se você puder fechar os olhos, melhor. Diga assim, Senhor Jesus, eu creio de todo o meu coração de que há 2000 anos atrás o Senhor esteve em carne nessa terra para morrer na cruz do Calvário, e aquela morte tem implicações diretas na minha vida. Morreu pelo meu pecado, porque eu tenho desobedecido e ido contra a sua lei. Eu creio de todo o meu coração de que o Senhor perdoou os meus pecados na cruz e pagou a dívida do meu pecado diante de Deus. E porque essa dívida, fala bem alto, essa dívida foi paga, eu recebo a vida eterna nessa noite. Diga bem alto, eu creio de todo o meu coração
de que eu sou perdoado e que eu tenho a vida de Deus entrando em mim nesse exato momento, em nome de Jesus. Olha, tem gente aqui que não é crente.